Olá, estamos em mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Eu quero lhe convidar para fazer parte desse novo trimestre, da aula de número 1 até a aula de número 13. Eu conto com você para estar conosco em todas essas lições, aprendendo junto da palavra de Deus. E esse trimestre nós estaremos abordando a respeito do tema os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E já essa lição de hoje nós vamos abordar a respeito do tema e deu dons aos homens. E vamos estar fazendo a lição nossa hoje. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verdade prática nossa. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A nossa leitura bíblica em classe encontra no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 3 ao versículo 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo de número 7, que diz assim, Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, capítulo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Louvado seja Deus. Quero convidar para você estar conosco em todas as aulas da nossa Escola Bíblica Dominical, hoje iniciando a aula de número 1, com esse maravilhoso tema, e deu dons aos homens. Nós estamos diante de mais um trimestre temático a respeito dessa matéria, dons espirituais, e hoje vamos tratar a respeito deste assunto. E deu dons aos homens, falando nesse trimestre sobre dons espirituais e ministeriais. E já na nossa introdução, sabemos pela Bíblia Sagrada que existem dons espirituais, existem chamados dons ministeriais e também existem chamados dons de serviço. Nessa aula introdutória nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um desses dons. Dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. A Bíblia nos ensina que os dons espirituais eles são atuais para os nossos dias. Nós que somos chamados pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, conforme foi estudado no trimestre passado. Cremos veemente que as operações através dos dons espirituais ainda são evidentes nos nossos dias. Nós cremos que o Senhor ele usa os seus servos, ele distribui os seus dons para cada um conforme a sua soberana vontade. E sabemos que existem os chamados então dons de serviço, os dons ministeriais, os dons espirituais. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar a palavra dom. E essa palavra dom ela tem vários significados. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós encontramos vários significados para a palavra dom. Só que o interessante é que
os dons, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele vai nos trazer a ideia, ele vai nos trazer o sentido de uma coisa que é oferecida gratuitamente, de um presente. É o sentido de um presente, de uma dádiva, de uma oferta. Nós temos essa ideia, então, pela Bíblia Sagrada, que os dons, ou o dom, ele é uma dádiva divina. Ele é um presente de Deus ao homem. Ele é um presente de Deus ao salvo em Cristo Jesus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento vai nos falar a respeito deste dom. Eu não digo necessariamente o dom natural que o homem tem, mas eu digo esse dom que ele vem do alto, este dom que é dado de forma voluntária pelo próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo. Quando nós falamos de dom, nós estamos falando então deste presente que ele nos concede a cada um de nós, dessa dádiva divina, de uma forma totalmente gratuita. Não há nada que eu e você possamos fazer para receber este dom. É Ele que quer nos dar. A Bíblia apenas nos ensina a buscar os melhores dons. Não é pelo que eu faço que eu mereço um dom, mas é segundo a soberana vontade dEle que Ele vai conceder a cada um de nós os melhores dons. Basta a mim e você buscar. Basta a mim e você orar, jejuar, pedir que Deus conceda à sua igreja, a cada servo seu, esse revestimento que não vem do homem, mas este revestimento que vem do próprio Deus, este revestimento que vem do alto, revestimento esse para capacitar a minha vida e a sua vida para proclamar o Evangelho. Este revestimento que vem a mim e a você como uma forma de ferramenta para nos dar mais graça, poder, autoridade, ao proclamarmos o nome de Cristo nesta terra, para que o Evangelho, as boas novas de salvação, alcance todas as pessoas. Ele quis nos conceder essa dádiva divina. O próprio Deus quis dar a mim e a você este presente. E esta aula de hoje, introdutória, vai falar muito a respeito disso. Então fique comigo nesta aula. Estaremos fazendo algumas leituras bíblicas aqui, para maior enriquecimento também desta aula, com toda certeza. E entenda uma coisa, os dons espirituais, os dons de serviço, os dons ministeriais, é o próprio Deus que distribui a cada um de nós. Você tem pedido a Deus esses dons? O que você tem feito a respeito disso? Eu disse no início que não há nada que nós possamos fazer para merecê-los, mas a Bíblia nos ensina a buscá-los. O dom é a graça. A graça é favor imerecido. Nós não merecíamos nada, mas o amor dele é tão grande para conosco, a sua misericórdia é tão grande para conosco, que ele nos concede esta graça. Ele nos concede essa dádiva. Basta eu e você querermos buscá-la. O Espírito Santo de Deus neste dia vai falar comigo e com você. Busquemos os melhores dons, para que possamos usar estes dons como ferramentas de Deus para nos capacitar todos os dias enquanto ainda nós estivermos nesta terra, para que o nome dele seja glorificado. O Novo Testamento, ele vai nos ensinar a respeito dos dons, os dons de Deus, que eles estão à disposição de todos os homens. Eles estão à disposição de todos os salvos em Cristo Jesus. Quando eu e você nos colocamos a buscar estes dons, eles têm a finalidade de promover a edificação, o crescimento, o poder, a unção. Ele tem a finalidade de promover sobre a minha vida e a sua vida o crescimento espiritual, o crescimento dos santos, no exercício da nossa fé, no exercício da prática da nossa fé nesta terra. Os dons espirituais, como foi ensinado no trimestre passado, ele não salva ninguém. Os dons espirituais, ou os dons ministeriais, ou os dons de serviço, eles não salvam. Ele não nos dá garantia de salvação, mas eles devem fazer parte da vida do salvo em Cristo Jesus.
Ao ter os dons espirituais, ao buscar-lhe Deus, o Espírito Santo conceder a cada um de nós. Nós não podemos nos gabar de receber os dons. Nós não podemos achar que somos melhores que os outros, que não receberam os mesmos dons. Nós não podemos nos exaltar por isso, porque é dele, é da vontade dele, é da soberania dele que ele nos concede todos os dons. Os dons não são amuletos nas nossas vidas. Os dons não são troféus, não são algo que eu penduro no peito para que eu possa mostrar às outras pessoas. Mas os dons são ferramentas para utilizar em favor do crescimento dos santos, em favor do crescimento da igreja, para que o nome de Cristo seja sempre glorificado. No Antigo Testamento, a Bíblia vai nos ensinar que Deus ele concedeu dons a líderes com propósito. O Antigo Testamento vai nos ensinar que líderes que Deus colocou à frente de Israel para guiar o povo, Deus concedia dons a esses líderes para guiar o povo, para conduzir o povo na soberana vontade de Deus. E alguns tinham esses dons especiais. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, quando nós olhamos para a vida de Arão, quando nós olhamos para a vida de Josué, de alguns profetas, de alguns mensageiros da palavra de Deus, nós vemos que muitos deles, Deus concedeu dons espirituais com um propósito. Deus concedeu dons especiais a eles com um propósito. Não eram todos no Antigo Testamento que Deus ele capacitava de uma forma extraordinária. Mas Deus concedia alguns com um propósito, com um objetivo. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, perante Faraó, ele fazia sinais. Deus concedeu a Moisés dons especiais, operações de sinais, de maravilhas. Quando Moisés se colocou diante de Faraó, ele fez sinais da parte de Deus diante de Faraó. O interessante é que o povo apenas tomava conhecimento. O povo apenas era beneficiado, favorecido pelos milagres, pelas maravilhas que Deus operava através desses líderes. O povo observava e de alguma forma era beneficiado. Nós vemos ali Moisés quando ele chega com o povo até as águas de Mara e aquelas águas amargas. E Deus fala para Moisés, o povo teve sede, Deus fala para Moisés: joga o lenho na água, Moisés, o pedaço de madeira na água. E ao jogar aquele pedaço de lenho de madeira, aquelas águas de Mara, que eram amargas, se tornaram doces. Por intermédio da vida de Moisés, Deus operou grandes milagres, grandes maravilhas, grandes feitos extraordinários. E o povo observava aquilo apenas. E o povo gozava daquele favor de Deus. Participava daquele milagre, daquela operação. Mas era apenas isso. Deus usava a vida de Moisés e o povo todo era beneficiado. Nós vemos ali também com a vida de Eliseu. Deus fez sinais com a vida de Eliseu, multiplicando o azeite da viúva. E mais uma vez nós vemos ali que o povo era espectador daquele milagre. Ele via aquele milagre sendo operado. Assim era no Antigo Testamento. Quando Deus usava homens e mulheres no Antigo Testamento de forma milagrosa, de forma especial, Deus usava alguns e outros eram beneficiados por aquele milagre, por aquela manifestação sobrenatural, mas eram apenas alguns que Deus usava. Deus tinha um objetivo, um propósito ao utilizar aquelas vidas, ao conduzir o povo de Israel rumo à terra prometida. Deus utilizava de líderes e os capacitava de uma forma sobrenatural para que o restante do povo fosse beneficiado com aquilo também. Mas ele utilizava apenas alguns.
Quando nós voltamos já agora novamente para a nova aliança, para o Novo Testamento, nós vemos lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 8, Efésios capítulo 4, versículo de número 8, onde diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando Cristo, ele subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro, ele distribuiu, ele deu dons aos homens. Isso aí era uma parte do plano de Deus. Quando Jesus, ele resolve dar os dons aos homens, conforme aqui Efésios capítulo 4, versículo 8 vai nos ensinar. Após a sua vitória sobre a morte, sobre todos os poderes do mal, Jesus agora resolveu lhe capacitar. Ele resolveu capacitar a mim e a você. Ele resolveu capacitar os seus servos, os seus santos, os seus escolhidos, a igreja amada, a noiva de Cristo. Ele resolveu nos capacitar, dando sobre nós, derramando sobre nós os dons. Derramando sobre a minha vida e a tua vida os dons. Essa dádiva gloriosa. E esses dons são postos diante de mim e de você. Esses dons são colocados diante de mim e de você. É colocado à disposição de todos os salvos em Cristo Jesus. Cristo, ele deu dons aos homens. No plano divino de Deus, da salvação da humanidade, ele proporcionou que através da vida de Cristo Jesus, eu e você fôssemos beneficiados. Escute isso, eu e você fôssemos beneficiados com essa dádiva divina. Por que será? Porque Deus na sua presciência sabia muito bem, o Espírito Santo sabia muito bem, que eu e você necessitaríamos de capacitação, de revestimento, para vencermos as diversidades desta vida, para proclamarmos o Evangelho com autoridade, com poder, com graça, para que possamos todos os dias lutar contra a maldade, lutar contra esse sistema mundano, para que eu e você pudéssemos estar revestidos. Cristo, ele concedeu a mim e a você dons. O Espírito Santo derramou sobre mim e você dons. Deus proporcionou que eu e você fôssemos capacitados. Está à disposição de todos os salvos em Cristo Jesus, os dons. Eu e você precisamos buscá-los. Precisamos buscar na fonte. Precisamos recorrer a Deus, ao Espírito Santo, a Cristo Jesus e pedir que Ele nos conceda os melhores dons. A igreja de Cristo Jesus, ela necessita buscar os melhores dons para que nós possamos nos revestir com autoridade. Para que quando eu e você abrimos os nossos lábios, quando abrimos a nossa boca, o Espírito Santo possa falar por meio dela com autoridade, para que vidas venham ser curadas, vidas venham ser libertadas, para que a opressão do maligno, para que a opressão do mal caia por terra. Deus nos concedeu dons para que vidas venham ser salvas, transformadas. Ele nos capacitou para que nós preguemos com autoridade o nome de Jesus. Para que nós preguemos com autoridade que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus transforma, que Ele leva para morar no céu. Ele concedeu a mim dons. Ele concedeu a você dons. Ele concedeu à sua igreja para a edificação dos santos os dons. Dádiva de Deus dado à igreja. São dádivas. É um presente grandioso que eu e você recebemos da parte de Deus.
Quando falamos de dádivas, falamos de ferramentas. Os dons são ferramentas, por assim dizer. Como assim ferramentas? Se você tem alguma ferramenta na sua casa, com toda certeza você deve ter aquele cantinho seu onde você coloca as suas ferramentas. Aquela ferramenta ela só passa a realmente ter valor quando você a utiliza. A ferramenta, você não compra ela apenas para tê-la, mas você compra ela porque você se faz necessário o uso dela. Você precisa ali de um martelo para pregar alguma coisa? Da serra para cortar e serrar alguma coisa? Seja qual ferramenta for, você compra para utilizá-la. Você não compra para mostrar para o teu amigo, para o teu vizinho, olha, eu tenho essa ferramenta aqui. Não. Você compra porque se faz necessário o uso dela. A dádiva divina, os dons, eles são ferramentas à disposição dos salvos. Ferramentas para serem utilizadas. Está à disposição da igreja. Ferramentas para que eu e você possa exercer verdadeiramente o chamado profético a qual Cristo chamou a sua igreja. Para proclamar o evangelho de Jesus. Para proclamar o evangelho do reino. Estas ferramentas ajudarão a minha vida e a sua vida para nos capacitar a proclamar o evangelho do reino até que ele venha. Nós passamos por tempos de necessidades, que essas ferramentas se façam uso delas. Nós passamos por um tempo de necessidade dos dons do Espírito Santo no nosso meio. É tanta desgraça que nós vemos no mundo, tantas pessoas morrendo na perdição, tantas vidas sendo ceifadas, tantos propósitos se arruinando, tantas histórias se acabando, tantos projetos mortos pelo meio do caminho. Jesus Cristo chamou a sua igreja para capacitá-la, para derramar sobre ela os dons espirituais, para que ela possa avançar, para que ela possa prosseguir, para que barreiras sejam quebradas, para que barreiras venham ao chão e a igreja possa marchar. Os dons espirituais, os dons que Deus nos concede. A sociedade nossa está corrompida. Vivemos num momento em que a nossa sociedade está corrompida por tantas coisas. Pelo eu, corrompida por querer os benefícios próprios, corrompida por não pensar no seu próximo, corrompida pelo pecado, pela miséria, pelos pratos e manjares que o nosso inimigo tem oferecido a tantas vidas e ceifado a elas. Nossa sociedade tem corrompida os valores, que o que é certo parece errado e o que é errado parece certo. São N coisas a qual o pecado tem enganado a população, os jovens, a qual o pecado tem abraçado vidas e ceifado vidas. E muitas vezes até mesmo dentro das igrejas, falsos ensinos, falsos milagres. A igreja necessita dos dons espirituais como revestimento para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e distinguir o que provém de Deus e o que não provém de Deus. Para fazer separação o que é de Deus e o que não é de Deus. Para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Deus tem que nos proporcionar discernimento de espírito. É um dos dons espirituais, discernir os espíritos. Não podemos deixar que em nossas igrejas o falso ensino entre. Os falsos milagres enganem as pessoas. Precisamos viver um evangelho genuíno, um evangelho
que Cristo é o centro de tudo. Dons são presente, são dádiva. Não são dádiva presente como um presente que eu ganho apenas e eu coloco ele naquele canto. Não é um presente como eu ganho um livro. Eu não vou ler esse livro, não. Eu vou deixar apenas ele na minha estante aqui como um enfeite. Porque eu acho bonito ter uma estante recheada de livros. Não, não é esse tipo de presente, não. Este presente que Deus concede não é apenas um adorno que eu possa exibir para as outras pessoas. Este presente, essa dádiva que eu recebo de Deus, ela não serve apenas para ficar chamando a atenção das outras pessoas. Deus não nos capacita com os dons espirituais para que eu chame a atenção das outras pessoas. Atenção para mim, porque eu tenho dom tal, porque eu tenho este dom, aquele dom. Os dons não nos servem para nos sobrepormos sobre as outras pessoas, para dizer que somos melhores do que os outros. Ferramentas. A ferramenta que Deus nos dá é para ser usada. Como eu disse aqui, a ferramenta não é apenas para ficar ali no seu canto sem utilização. Aquele que compra uma ferramenta, compra para utilizá-la. Esta ferramenta, deixa eu dizer para você, não é comprada. Porque eu não paguei nada para receber essa ferramenta de Deus. A diferença é esta. É Ele que quis me conceder esta ferramenta. Foi este presente que Ele quis me dar. A minha vida é a sua vida, a igreja. Eu não fiz nada para merecê-la. Os dons não são para nosso merecimento. Mas Deus quis nos conceder, mas para que nós usemos, para que nós coloquemos em prática. Porque vidas necessitam, através das nossas vidas, para que a igreja possa ser edificada, para que os santos alcancem a estatura de homem perfeito, para que as paredes possam ser construídas. Não foi dado para nós exibir a nossa espiritualidade. Não foi nos concedida para isso, mas foi nos concedida para usarmos a serviço da obra de Deus. Para utilizarmos em serviço da obra de Deus, da sua vontade. Não é para me gabar, mas é algo que a igreja necessita todos os dias ser capacitada, ser revestida. Eu e você necessitamos todos os dias nos revestir com as armaduras de Cristo, com as armaduras de Deus, com os dons que Ele nos concede. E quanto mais Deus dá ao seu servo dons, quanto mais Deus concede aos seus servos dons, mais este servo deve diminuir para que ele possa crescer. Mas este servo precisa diminuir para que Deus possa crescer na sua vida, para que o Espírito Santo possa crescer na sua vida, para que Cristo possa crescer na sua vida. Importa que ele cresça, que eu e você diminuímos. Importa que ele cresça, que eu e você nos desapareça. É dádiva dele. Não porque somos bons, mas é porque Ele quis nos capacitar, porque Ele sabe que nós necessitamos. A Bíblia nos ensina que os dons são manifestações espirituais da parte de Deus, concedidas pelo Espírito Santo, dados à igreja, concedidos aos salvos, para encorajar a minha vida e a sua vida, para fortalecer a minha vida e a sua vida, para confortar, para exortar, para edificar, para que o nome de Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado.
E como dizíamos, existem os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço, ou assistenciais, também chamados. Quando nós voltamos para a palavra de Deus a respeito dos dons de serviço, a Bíblia vai nos ensinar em Romanos, capítulo de número 12, Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 4, Romanos 12, 4. Porque assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Assim como somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Dons de serviço, ou chamado também dons assistenciais. Dons que estão relacionados ao serviço cristão. Dons a qual Deus concede à sua igreja. Paulo aqui escrevendo em Romanos capítulo de número 12, do versículo 4 ao versículo 5, Paulo vai admoestar. Paulo vai ensinar a igreja. Lembrando de que um membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. O que é ser autossuficiente? É achar que você pode tudo sozinho? É achar que você não precisa de ajuda de ninguém? Se colocar como autossuficiente e achar que você pode resolver todas as coisas sozinho? Que você é a última bolacha do pacote? Achar que você é a estrelinha? Deus não nos chamou para sermos individualistas. Ao criar um homem e a mulher lá no Jardim do Éden, Deus vem ao entardecer, todos os dias, ter um relacionamento com o homem e com a mulher. Conversar. Deus nos criou para nos relacionarmos. Deus não criou o homem para ser individual. Deus criou o homem para viver em sociedade, para compartilharmos histórias, para compartilharmos dentro do corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros. Cada membro tem a sua função. Cada membro tem a sua responsabilidade dentro do corpo de Cristo. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça, mas nós fazemos parte deste membro. Talvez um pode ser a mão, outro o pé, outro o pescoço, outros olhos, outros ouvidos, eu não sei. Mas a Bíblia ensina que nós somos parte deste corpo, então nós somos membros. E o interessante é que para que este corpo ele esteja bem, todos os membros precisam trabalhar de forma igualitária. Ou seja, com um único propósito. Para que o funcionamento deste corpo esteja bem, todos precisam estar saudáveis. Cada pessoa deste corpo trabalha em prol do outro membro, para que o corpo como um todo funcione bem. Isto é, pensar de forma coletiva. Cada membro, apesar de ser um membro deste corpo, trabalha de forma coletiva, para que todos os órgãos, para que todo o corpo funcione corretamente. Porque se o coração parar de bombear, o corpo desfalece, a pessoa vem a óbito. Para que os outros membros funcionem, o coração precisa estar batendo. E é assim que Paulo vai trazer esse ensino a nós, que nós não podemos ser autossuficientes. Fazendo parte deste corpo, necessitamos um dos outros para nos fortalecer espiritualmente diante de Deus. Para que nós tenhamos fortalecimento espiritual, tenhamos comunhão com Cristo. Cada um de nós temos a responsabilidade dentro deste corpo para funcionamento. Nós não somos autossuficientes. Nós somos totalmente dependentes uns dos outros. Para que eu possa crescer espiritualmente, eu dependo de você, você depende de mim. Cada um de nós temos a importância dentro deste corpo. Entenda, se você acha que você não tem importância dentro deste corpo, você tem. Você tem a sua responsabilidade, você é importante para este corpo.
Porque o bom funcionamento deste corpo também depende de você. É todos trabalhando com um único objetivo, com um único foco. Aqui a palavra se chama unidade. União é ajuntamento de pessoas. Unidade é ajuntamento de propósito. É o mesmo propósito, a mesma direção, o mesmo objetivo. Para que todo o corpo funcione bem. E quando nós falamos sobre os dons de serviço, Paulo vai ensinar a nós aqui em Romanos capítulo 12, versículo de número 7, Romanos 12, 7, e ele vai dizer assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Paulo vai colocar aqui 5 dons de serviço. Ministério. E o ministério aqui que Paulo escreve não é a respeito de cargo eclesiástico, ocupação, mas o ministério que Paulo coloca aqui em Romanos capítulo 12, versículo 7, é o ofício diaconal, ou seja, o serviço. O ministério é o serviço. Deus derrama dons de serviço sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E um desses dons se chama ministério. O ministério é o ato de servir. Deus concede dons de serviço à minha vida e à sua vida. Ele nos concede o dom de exortação. O que é o dom de exortação? É o dom de encorajamento. É o dom de incentivar a pessoa, de confortar, de animar, de consolar. Ele concede às nossas vidas este dom, para que eu possa ser alguém que venha consolar o outro, ajudar o outro, encorajar, trazer ânimo. Deus também concede o dom de repartir. O dom de repartir aqui nos diz a respeito a suprir a necessidade do nosso próximo. Necessidade essa material. É o dom de repartir. O dom de presidir. O dom de presidir é o dom de liderar, o de cuidar com diligência do próximo. O dom de exercer misericórdia. Dentro do dom de exercer misericórdia é a capacidade de sentir e expressar compaixão para com o próximo. Estes dons que Paulo vai aqui escrever em Romanos 12, capítulo 7 ao 8, são chamados dons de serviço. Dons este que o Espírito Santo, que Deus quer conceder à igreja. Conceder a mim, a você. É os chamados dons de serviço, ou chamado também de dons assistenciais. Talvez agora você está se perguntando, será que eu possuo algum desses dons? Estes dons que aqui foram colocados? Peça a Deus, se você não possuir, peça a Ele. Peça a Ele o dom de serviço, dom de ministério, de exortação, de repartir, de presidir, de exercer misericórdia. Porque a igreja necessita que cada salvo tenha estes dons para crescimento, para edificação. Para que outras vidas também sejam abençoadas. O interessante é que quando Paulo escreve a respeito destes dons, nós temos que notar que estes dons, eles estão relacionados com a ação que eu e você temos em prol do outro, ou seja, do próximo, e não em nossa relação mesmo. Estes dons, se eu e você analisarmos, não é para nossa edificação em si, ele está mais relacionado com a edificação do outro, do próximo, daquele que está próximo de nós. É uma ação em prol da outra vida. A Bíblia também vai nos ensinar, falamos agora a respeito dos dons de serviço, mas a Bíblia também nos ensina a respeito dos dons espirituais, que nós já tratamos também no trimestre passado, em alguns tópicos a respeito destes chamados dons espirituais. E esses dons são aqueles descritos em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 a seguir, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência,
e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro o dom de discernir o Espírito, e ao outro a variedade de línguas, e ao outro a interpretação das línguas. Aqui são chamados dons espirituais. Dons estes que o Espírito Santo quer conceder à minha vida e à sua vida. São dons dados pelo Espírito Santo a certos membros da igreja. Para quê? Para que haja a manifestação dos dons espirituais no meio da igreja, no que for útil. É o que está aqui escrito. 1 Coríntios 12, 7 vai dizer, para que esses dons? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, para ser utilizado, para que as vidas possam crescer, para que a igreja seja edificada, para edificação, consolação, exortação da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 3, Paulo vai escrever assim, 1 Coríntios 14, 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Edificação, exortação e consolação. Os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, eles têm objetivo: consolar, exortar a igreja, edificar a igreja. Se Deus concede os dons, se o Espírito Santo concede os dons, porque há necessidade no meio dos santos. Os dons listados aqui, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, dom da palavra, da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operações de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Todos estes dons têm um propósito. Todos estes dons têm um propósito de dar condições para que o crente, para que o servo de Deus, ele prossiga a sua jornada rumo a Jerusalém celestial. Para que eu e você possamos prosseguir a nossa jornada nesta terra, rumo ao objetivo a qual Cristo foi nos preparar. Os dons espirituais vai nos capacitar para que todos os dias da nossa vida nesta terra nós estejamos preparados, edificados em Cristo Jesus, rumo à mansão celestial. Paulo ainda vai escrever em Coríntios, escrevendo à igreja de Coríntios. Quando nós abrimos o capítulo 1 de Coríntios, versículo de número 7, parte A, nós entendemos que a igreja de Coríntios ela possuía todos os dons. Paulo vai dizer que não lhes faltava nenhum dom. A igreja de Coríntios não lhe faltava nenhum dom. Para que eles precisavam, para viver uma vida cristã, não lhes faltava nenhum dom. O problema da igreja de Coríntios é que eles não sabiam a maneira correta de viver esses dons, de utilizar esses dons. A preocupação deles estava em outras coisas. Qual era o mais importante? Paulo, no capítulo 12 ao capítulo 14, vai ensinar a igreja de Coríntios a respeito dos dons. O capítulo 12 vai dizer assim, versículo 1, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Paulo precisava ensinar a forma correta de se utilizar os dons. Ele precisava ensinar sobre a existência dos dons espirituais e da utilização correta dentro do culto e fora do culto. Mas por quê? Quando Paulo vai escrever aqui acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, nós temos dois tipos de ignorantes. O primeiro ignorante é aquele que realmente não sabe a respeito daquele assunto. Ele é ignorante porque não sabe a respeito daquele assunto. Para ele é novo aquele assunto. Por isso ele é chamado de ignorante. Ignorante a respeito daquele assunto. Mas nós também temos os chamados ignorantes que não querem se aprofundar naquele assunto. Que ignorantes são esses? São aqueles que sabem sobre o assunto, mas não querem se aprofundar no assunto. Não querem viver realmente aquilo. Eles sabem o que é certo, mas não querem viver o certo. Preferem tomar outros caminhos. Este é o pior ignorante que tem. É aquele que tem conhecimento sobre aquilo, mas não coloca em prática.
não vive aquilo. E Paulo vai ensinar os irmãos de Corinto justamente a respeito disso. Sobre aquilo que eles tinham sobre a vida deles, que não lhes faltava, mas eles não sabiam da existência correta, da forma de uso correta, da utilização correta. E Paulo vai lhes ensinar a respeito disso. Dons de serviço ou assistenciais, dons espirituais, capacitação para os santos, para os salvos, para a igreja de Cristo Jesus. E nós temos também os chamados dons ministeriais, o qual está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, Efésios 4, 11. E ele mesmo deu, falando a respeito de Cristo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui estão os chamados dons ministeriais. Que são estes? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. E para quê? Qual que é o objetivo? Por que Cristo quis conceder? Por que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores? Porque Cristo sabia da necessidade que a sua igreja necessitaria, que o seu povo necessitaria. O propósito aqui é capacitar. Estes dons ministeriais que é dado a alguns da igreja, não são todos, mas alguns recebem esses dons em particularidade, esses chamados dons ministeriais. E esse tem um propósito, é para capacitar o povo de Deus. Para que para capacitar? Para o serviço cristão. Sabe o que nós falamos lá atrás sobre os dons de serviço ou os dons assistenciais? Os dons ministeriais, aqueles que são capacitados com os dons ministeriais, eles vão ensinar, eles vão capacitar os salvos em Cristo Jesus para que estes possam exercer o serviço cristão. Para que estes possam exercer o serviço cristão, fazer a obra de Deus na terra, proclamar o evangelho do reino. Também esses chamados dons ministeriais, eles têm um propósito, promover o crescimento da igreja, para que cada membro da igreja possa crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente, em sabedoria, em graça, em conhecimento, para desenvolver a fé espiritual de cada crente, de cada cristão. Jesus concedeu os dons ministeriais, dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou ensinadores aqui, mestres, para que a igreja fosse edificada de tal maneira que ela pudesse se desenvolver espiritualmente, para que ela pudesse crescer espiritualmente, para que os salvos em Cristo Jesus estivessem aptos ao serviço cristão. Quando nós falamos sobre os dons ministeriais, nós temos que entender que eles visam criar condições para que cada cristão, cada crente, possa exercer os dons assistenciais. É este o objetivo. Os dons ministeriais dados a alguns servem para criar condições para que os crentes, os servos de Deus, os cristãos, possam exercer o dom assistencial que recebeu do Espírito Santo. Na sua presciência, na sua sabedoria, Jesus, ele dá os dons ministeriais para que através dos dons ministeriais possa ser promovido condições necessárias para que cada crente, cada cristão possa exercer verdadeiramente o dom assistencial que é dado pelo Espírito Santo. Interessante que o dom ministerial ele vai vir à igreja como uma forma de trazer maturidade. O que é isso? Fazer com que os crentes deixem de ser bebês, imaturos, e venham a alcançar um alimento mais sólido, venham a alcançar maturidade espiritual. Os dons ministeriais servem para trazer maturidade espiritual à vida de cada servo, através dos apóstolos, através dos profetas, através dos pastores, evangelistas, doutores, mestres. Eles vêm
trazer edificação, desenvolvimento à igreja, para que essa possa verdadeiramente promover. Escute isso, para que essa possa verdadeiramente promover através de cada servo as condições necessárias para que eles exercitem os dons assistenciais, para que eles exercitem os chamados dons de serviço, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o nome de Deus seja glorificado. Quando nós falamos de dom, quando nós falamos de dádiva, o dom é a dádiva de Cristo. Nós estamos diante de uma doação de Deus ao homem. É Ele que quis dar uma doação de Deus para o homem. É Ele que quis proporcionar. Cabe a mim apenas receber essa doação. Nós não fazemos nada para receber. Nós apenas temos que receber. Receber é buscar. Porque é Ele que quis dar. Quando nós falamos que Ele quis dar essa doação, nós temos que entender que esse é um ato de liberalidade de Deus. Ou seja, é da exclusiva vontade dEle. É Ele que quis liberar sobre a minha vida e a sua vida os dons. O dom é a dádiva de Cristo. Quando nós falamos aqui dos dons ministeriais, entenda uma coisa. Dons ministeriais nada tem a ver com títulos. Nada tem a ver com posição eclesiástica. Quando nós falamos sobre esse dom, essa dádiva de Cristo sobre os seus servos, independe, irmãos, de qualquer reconhecimento humano. Independe de qualquer reconhecimento humano. Porque é Ele que quis proporcionar isso aos seus santos, aos seus salvos, aos seus servos. Dons de serviço ou assistenciais. Dons espirituais. Dons ministeriais. Nós iremos tratar sobre esse assunto e outros no decorrer dessas 13 lições que nós temos pela frente. Eu convido a você a fazer parte da Escola Bíblica Dominical, a participar conosco, se enriquecer pela palavra de Deus, por aquilo que a Bíblia Sagrada tem a nos ensinar todos os dias. E conforme ainda está escrito aqui em Romanos, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 12, olha que Paulo escreve no versículo de número 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Interessante é que o noivo, ele vai escolher os dons que ele vai dar à sua noiva, que ele vai distribuir à sua noiva. Ele vai escolher quais presentes ele quer dar, qual presentes ele quer adornar a sua noiva. Ou seja, com quais presentes ele quer dar à sua igreja. Mas o interessante é que, mesmo o noivo querendo dar esses presentes, esses dons, querendo adornar a sua noiva, isso não tira a responsabilidade desta noiva, da igreja de Cristo Jesus, de mim e de você, buscar todos os dias adornar. Buscar adornar da melhor maneira possível com aquilo que Ele nos concedeu. Não tira a responsabilidade minha e sua de buscar, mesmo que o noivo queira dar, não nos tira a responsabilidade de buscar. Por isso, busquemos, irmãos. Busquemos com afinco. Busquemos os dons do Espírito Santo. Os dons que Ele nos deu. Os dons que Ele quis nos conceder. Os dons que são bíblicos. Os dons para crescimento da sua igreja. Para crescimento dos santos. Busquemos aquilo que Ele quis nos dar. Aquilo que Ele nos deu. Como o título da nossa lição. E deu dons aos homens. Ele deu, irmãos. Ele não segurou para si. Mas Ele quis dar a mim e a você. Porque Ele sabe da necessidade que eu e você temos. Ele sabe que eu e você precisamos nos capacitar todos os dias. Nos revestir da presença dEle.
E os dons espirituais são essas ferramentas. Ferramentas essas, conforme está escrito na verdade prática nossa. Os dons são dádivas divinas para a igreja, para mim e você, cumprir a missão, cumprir a sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Que Cristo Jesus lhe abençoe o seu lar, a sua família, a sua casa. E na próxima aula, querendo Deus, nós estaremos aqui com o seguinte tema, a seguinte lição: o propósito dos dons espirituais. Estaremos nos aprofundando mais a respeito desta temática. Fique conosco, se inscreva no canal, participe conosco dessas aulas, assista os outros vídeos, se você não teve a oportunidade de participar de alguma das escolas bíblicas dominical que já aqui ensinamos. Que o Espírito Santo possa conceder a mim e a você graça, conhecimento diante de Deus, para que nós não andemos mais segundo a concupiscência dessa carne, mas que nós possamos estar revestidos plenamente do Espírito Santo para vivermos verdadeiramente o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua.